Paulo Canhoto Júnior será um instrumento da graça do Senhor nessa noite. Vamos receber com palmas, com alegria. Graça e paz, queridos. Vocês estão felizes? Deus tem feito neste lugar. Alegria, que presença e que desafio estar aqui agora. O Pai vem antes, joga a régua lá em cima, faz uma loucura nesse lugar, o sarrafo está lá no alto. Eu olho para Jesus e falo assim: tá, e agora o que eu vou fazer? Vem o mestre, aí depois vem o menino do mestre. Que Deus tenha graça, que Deus tenha unção, que Deus tenha poder nesta noite. Aleluia! Andar onde meu Pai anda para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Pisar no altar que ele pisou, que ele pisa. Dividir esse ambiente com ele, meu grande mentor, meu grande mestre. Aquele que me ensina com palavras e sem palavras. Eu honro muito a vida dele. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, mas eu aprendi que nós temos que dar honra aos grandes homens que vieram antes de nós. Quando eu escrevi esse livro, O Legado de Cristo, eu escutei uma frase uma vez. Eu estava em uma mesa com um grupo de pastores. Eu fui convidado para ministrar numa tarde para o grupo de pastores da cidade, uma certa cidade, não vou falar porque provavelmente alguns deles podem estar assistindo, porque eu veio para um monte de gente agora. E eu ouvi a seguinte frase de um dos anciãos que estavam sentados ali. Ele falou assim para mim, ele falou: rapaz, sabe o que me entristece? A geração de hoje é a geração mais infrutífera da história. É a geração que menos frutifica, que menos produz frutos. Só que ele completou com uma frase, ele falou assim: mas não tome isso como uma ofensa, rapaz. Porque eu não estou falando sobre idade, eu estou falando sobre uma era, sobre um tempo. E eu me coloco neste mesmo lugar. Hoje nós temos acesso com muita rapidez a todos os tipos de informações. Todas as informações que precisamos e até as que não precisamos chegam na palma das nossas mãos. Nós ligamos a televisão e durante uma propaganda que nós estamos trocando de canal, vem uma notícia. De repente, explodiu uma bomba na Europa e 2 países estão em guerra. Mas isso aconteceu há 1 minuto atrás e nós já temos a informação na palma das nossas mãos. O problema é o que nós estamos fazendo ou quem nós estamos sendo diante daquilo que nós estamos vendo e vivendo. E quando eu fui escrever este livro, depois desta frase, eu cheguei em casa muito indignado com aquilo que ele falou. E eu olhei para o meu lugar de oração, olhei para Jesus e falei: Jesus, será que de fato nós somos a geração mais infrutífera da história da humanidade? E Jesus me deu uma frase: aquele que carrega o meu legado frutifica baseado em quem eu sou, não em quem define o outro. Vou repetir para você entender. Aquele que anda debaixo do meu legado, o legado do Cristo, o legado de Jesus, não é definido pelo que o homem fala ou pelo que o homem diz a respeito dele, mas ele é definido pelo sobrenatural que estabelece ele na terra. E quando eu fui escrever este livro, eu olhei para este livro e falei: eu entrei numa grande crise. Eu falei: Jesus, e agora o que vai ser disso? Tinha momentos em que eu estava escrevendo as frases, as lágrimas jorravam no meu rosto, porque eu estava olhando para aquilo dali, eu estava vendo 2 ambientes: o ambiente do Antigo Testamento que apontava uma promessa e o ambiente do Novo Testamento que vivia a promessa.
E uma hora que eu estava escrevendo, Jesus ministrou ao meu coração e falou muito forte, muito profundo dentro de mim, dizendo assim: existem marcas do meu legado que não são temporais, elas são eternas. E se você se permite as marcas deste legado, não tem como você viver na terra de qualquer forma, ser só mais um. As marcas de um legado mudam histórias, mudam gerações, mudam vidas, estabelecem um novo tempo. E são sobre algumas marcas que eu quero conversar com você nesta noite. O que Deus tem feito aqui é o sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para o sobrenatural de Deus, existe um ambiente onde eu não tenho controle, mas eu vivo debaixo do controle de Deus. Viver debaixo do sobrenatural de Deus, ele é um estabelecimento da glória dele. Por isso que o sobrenatural de Deus ninguém nunca naturalmente vai conseguir explicar. Não tem como me explicar você dentro de um ônibus, ou dentro de um trabalho, ou em algum lugar. De repente você, tomado pelo sobrenatural, começa a orar, começa a proclamar, começa a profetizar. Não tem como entender naturalmente o sobrenatural de Deus, porque ele não é estabelecido naturalmente. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas quantas vezes na minha vida eu fui tomado por um espírito, por uma unção, por um lugar que eu não consigo explicar, e parecia que tinham passado segundos, e quando você vai ver, passou horas naquele lugar. Há pouco tempo eu estava numa imersão dentro de um evento chamado IP, Identidade e Propósito, e naquele evento teve um dado momento em que um dos preletores falou assim: cara, está acontecendo uma loucura neste lugar, eu estou vendo uma unção descendo. E de repente desligaram todas as luzes daquele ambiente, e uma pessoa começou a falar em línguas do meu lado, o outro começou a proclamar do outro. Teve um homem que estava do outro lado do céu correndo, abraçou o outro e começou a confessar os seus pecados. E quando nós abrimos os olhos, nós voltamos à realidade. Já tinham passado 5 horas neste lugar de sobrenatural, parecia que tinha passado minutos. Quando nós estamos neste lugar do sobrenatural, nós vivemos a unção que o sobrenatural nos convida a viver. Ontem parecia que o culto não acabaria. Quantos estavam aqui ontem à noite? Foi uma loucura. Quando estávamos orando, de repente a voz diminuía no altar como se fosse acabar, e depois o Espírito clamava em alta voz no meio de todos nós, e voltava aquele ambiente sobrenatural. Quantos querem ser uma igreja sobrenatural aqui neste lugar? Quantos querem viver de fato o sobrenatural de Deus neste lugar? Agora baixa a sua mão, agora vou te fazer uma outra pergunta. Quantos querem ser igreja de fato sobrenatural lá fora? Ser sobrenatural neste lugar é muito fácil, não entenda errado o que eu estou dizendo. Ser sobrenatural neste tempo, com uma boa música de fundo, como um som no altar, é muito fácil você viver o sobrenatural. Ou você vai porque você quer, ou você vai porque é levado, ou você vai por osmose, mas de alguma forma o sobrenatural vai te colocar dentro deste lugar, porque o lugar é propício. Só que Jesus está chamando a igreja para ser sobrenatural lá fora. Vou repetir: Jesus está convocando a igreja dele hoje para ser sobrenatural lá fora. Marcos vai dizer o seguinte, no capítulo 15, versículo 16, ou 16, 15, fugiu da cabeça agora. Vai falar assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho aonde? Ide por todo mundo e pregar o evangelho para? Ide, não é ficar e esperar para pregar o evangelho. Ide por todo mundo, ou seja, há uma convocação, não é uma comissão para o ministério de evangelismo, mas é uma convocação para a igreja de Cristo na terra. Quantos aqui são a igreja de Cristo na terra? A sua grande convocação, a sua grande comissão é ir e pregar a respeito daquele que te salvou.
estão sendo tocados aqui nesse dia? Quantos aqui desejariam que pelo menos um conhecido teu, que vem na sua cabeça agora, o nome desejaria que estivesse aqui nesta noite? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A igreja está sendo convocada para viver o sobrenatural. Eu recebi um vídeo da minha mãe, de um grupo de pessoas no meio do carnaval em Belo Horizonte. Fizeram um grande círculo na rua, se jogaram no chão, se ajoelharam e começaram a declarar no meio do carnaval que existe um Deus sobre o Brasil e existe um Senhor sobre a nação. E eles começaram a declarar prostrados no chão e declarando que Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele é o Senhor da nossa nação. Mas para que nós entendamos e vivamos de fato que Deus está nos chamando, nos convocando nestes dias de carnaval para viver, Deus está nos chamando para ir, mas só vai aquele que é marcado pelo legado de Cristo. E existem lugares em que Cristo nos convida a viver. Fala comigo assim: Jesus, Ele me respeita e Ele me convida. E Ele me leva baseado na minha resposta. Não adianta nós acharmos que Ele vai nos arrastar. Não adianta nós condicionarmos a nossa mente que Ele vai nos arrastar até o lugar da santidade e da salvação. Mas Ele nos convida diariamente a uma vida de relacionamento com Ele. É engraçado porque quanto mais nós convivemos com pessoas, nós conseguimos conhecer os jeitos e as atitudes delas sem falar. Eu sei quando a minha esposa está bem pelo bom dia que ela me dá, e da mesma forma ela me conhece. Às vezes eu chego na casa do meu pai, com a minha família, eu não falo um A, dou bom dia, peço bênção, porque esse é o meu padrão. Eu não posso ver o meu pai e minha mãe sem pedir bênção para eles. Eu peço bênção para o meu pai, peço bênção para minha mãe. E assim que eu saio, meu telefone toca com 2 mensagens, papai e mamãe. Os dois mandam a mesma frase, parece que conversaram. Filho, o que você tem? Te achei muito diferente. Falei, não, cara, tá tudo certo, vai dar certo no final. Porque relacionamento nos faz conhecer o coração do outro. Fala comigo assim: relacionamento me leva a conhecer o coração de Deus. E quando eu conheço o coração de Deus, eu sou marcado por Deus. E existem marcas desse legado que eu quero trazer para nós pensarmos nesta noite. Quando eu olho para Gálatas capítulo 6, versículo 14, eu estou vendo Paulo escrever à igreja uma carta muito incrível, profunda. Mas ele conclui dizendo assim: mas ao longe, olha só o que está escrito, Gálatas. Agarrou. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se é esse versículo mesmo. Gálatas 6,14 vai dizer assim: mais longe esteja de mim gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então quando eu olho para esse lugar, eu estou vendo que Jesus, Ele não apenas morreu, Ele não apenas passou pelo lugar da morte, mas eu estou vendo que Jesus está dizendo para nós que de fato Ele foi marcado para um propósito. Fala comigo assim: eu sou marcado para um propósito. E quais são os propósitos que Deus tem me chamado a viver? Quais são as marcas que eu como igreja preciso voltar a viver? A primeira marca que eu quero pensar com vocês, Efésios capítulo 1, versículos 7 em diante. Efésios 1:7 vai dizer assim: no qual temos
temos a redenção pelo meu Deus, ao qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. A primeira marca deste legado que nós temos que viver na terra, que nós vivemos, é que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Não, você não entendeu. A primeira marca que Deus me faz entender, a primeira marca que Jesus estabelece para mim, para você, sermos de fato o que é ser igreja, é que nós precisamos ser redimidos. E quando eu olho para o significado da palavra redimido, olha que profundo isso. A palavra redimido vai significar assim: alguém que foi liberto de uma dívida, de uma culpa ou de uma condição negativa, mediante um pagamento que não pode ser revogado. Não, você podia dar um bom glória a Deus. Eu estou dizendo para vocês, para mim, nesta noite, que nós fomos redimidos, ou seja, nós vivemos uma liberdade de uma dívida que era impagável, mas que existe um sangue que desceu na terra e que pagou a dívida que não podíamos pagar. Nós estamos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos alcançados, nós fomos liberados para fluir e viver na terra, porque existe um sangue que jorrou, um sangue que desceu, um sangue que foi rasgado na cruz, e ele calado, ele silencioso, ele gritava dentro do teu espírito: valerá o preço da dívida, valerá o pagamento da dívida, porque eles serão redimidos para mim. Era como se ele gritasse para o Pai em espírito. A boca não falava, os olhos não gritavam, mas o Espírito de Deus tocava o Espírito de Cristo, e ele dizia: está valendo a pena, Pai, porque eles estão sendo redimidos pelo meu sangue. A graça agora tem alcance, a graça agora tem repouso, a graça agora tem toque, a graça agora pode ser estabelecida, porque quem foi redimido viverá e vive a graça do meu Filho. Oh, aleluia! Aleluia! É um conceito que nós precisamos viver de fato. Mas sabe qual é o grande aviso de Jesus para mim e para você nesta noite a respeito de ser redimido? É que a redenção nunca para em mim. A mensagem da redenção começa em mim. A redenção começou em Jesus, na mensagem dele, e a mensagem dele cai sobre mim através da marca da redenção, do ser redimido. E agora eu preciso revelar ao mundo, através do ide por todo mundo, e mostre as marcas da redenção a este mundo que precisa ser redimido. Só que nós preferimos guardar dentro da nossa caixa de santidade e dizer que eu já estou redimido, eu já sou redimido. O que importa é que eu alcancei esse lugar. E Deus está falando assim: muda a mentalidade da igreja, muda a mentalidade do meu povo, para dizer que aquele que é redimido tem a mensagem dentro de si, e o mundo está clamando por um Deus. O mundo está clamando por um Deus que eles não conhecem. E não é uma novidade para isso hoje. Paulo vai dizer isso. Em Atos ele vai dizer, quando ele está na Areópago de Atenas, ele vai vendo: olha, vocês são bastante religiosos. Vai dizer lá, ele está lá olhando, olhou para o mundo e falou assim: vejo que vós sois excessivamente religiosos, porque tem tempo para tudo, inclusive para mas tem um tempo no meio de vós que diz assim: ao Deus desconhecido. Este mundo está na mesma intensidade, mas aquele que é redimido começa a levar a redenção ao mundo, e aquele que leva a redenção ao mundo se torna uma voz para tirar o mundo do Deus desconhecido para um relacionamento com Cristo.
Existem vozes que Deus vai levantar no seu caminho, na sua história, no seu andar, que vai te recolocar na tua vida e no teu propósito. Eu vou repetir essa frase, eu vou repetir para você gravar isso muito profundamente na tua mente e no teu coração. Deus vai levantar vozes que vão te reestabelecer no propósito, que vão te reestabelecer na vida, que vão te reestabelecer no teu chamado. Talvez não vão ser vozes padrões, talvez não, mas vai ser alguém com um coração. Mas Deus vai levantar vozes de redenção sobre ela. Eu não sei o que cada um de vocês passa, eu não sei qual é a crise, eu não sei qual é a dor, eu não sei quais são os problemas. Mas deixa eu profetizar na tua vida uma coisa nesta noite. Esta noite vem sobre vós o Espírito da redenção. Nesta noite Deus vai redimir a igreja dele neste lugar. Deixa eu dizer mais alto. Esta é uma noite de redenção, aonde a dívida de fato está paga, aonde o acesso de fato é resgatado, aonde a unção de fato é reestabelecida. Só que aquele que é redimido vai carregar uma segunda marca. Fala comigo assim: eu redimido. Não, fala como um profeta que está bem animado. Vai. Eu redimido. Vou viver a justificação. Aleluia. Se a primeira marca é a redenção. Ai, Jesus, essa aqui é muito linda. A segunda marca é a justificação. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9, vai dizer algo muito incrível. Nós estamos olhando para o lugar da justificação. Quando eu sou justificado, eu vivo um processo muito sobrenatural. Por quê? Fala comigo assim: aquele que é justificado é declarado inocente. Ou seja, ninguém pode mais me acusar, ninguém pode mais me condenar, ninguém pode mais olhar para mim e falar assim: você cometeu um pecado, você está sujo. Não, aquele que é justificado, ai meu Deus, aquele que é justificado, ele é tornado inocente, considerado correto diante dos seus julgadores. Olha lá, coloca lá, deixa lá para mim, Romanos. Vai dizer: logo muito mais agora, tendo sido mediante o que? Seremos por ele salvos. Ai meu Deus. Não importa o que o mundo estabelece, não importa o que o mundo diz a respeito do teu passado. Ei, olha para o mundo, olha para o inferno, olha para os teus acusadores e fala assim: eu fui redimido, e como redimido eu estou justificado, e como justificado eu carrego a marca de Cristo na terra. A marca da justificação. Meu Deus, eu amo esta marca. Esses dias eu conversava, esses tempos atrás eu conversando com um advogado. Eu falei assim: cara, me traz um conceito a respeito do que poderia ser justificação. Ele falou: cara, não tem como eu te explicar isso, mas imagina algo comigo. É como se você cometesse um ato, um crime ou alguma coisa errada, e você fosse diante de um primeiro juiz. Aquele juiz te julga, aquele juiz te condena, independente da sua defesa, independente de qualquer outra instância, circunstância. Mas você recorre a uma outra instância, e você vai indo, até que você chega ao ápice de uma corte, no último lugar. E de repente, passado todo o seu peso, passado todo o seu juízo, aquele homem, aquele último juiz vai bater o martelo, e ele vai dizer assim: transitado e julgado, ou seja, acabou aqui, não tem mais daqui para frente, ninguém vai poder dizer mais nada a respeito disso. Aleluia. A justificação é como se fosse isso. Claro, não é só isso, mas talvez
próximo do direito seja uma coisa como essa. É como se o Espírito de Deus olhasse para todas as instâncias da tua vida, para todas as instâncias dos teus acusadores, para todas as instâncias do teu pecado, para todas as instâncias do inferno, para todas as instâncias de juízo sobre a tua casa, olhasse para você e visse uma marca, a marca do sangue, e dissesse assim: não tem como mais condenar ele, porque a justificação fez dele inocente na terra. A justificação faz dele ser inocente de todos os juízos. Porque existe uma marca do justificado, é o sangue. E contra o sangue de Jesus, ninguém pode irar. O sangue de Jesus é o limite de tudo. A marca do sangue limita todas as coisas. O mundo pode dizer a respeito de você o que ele quiser, mas a marca do sangue para todo mundo. O mundo pode condenar você. O mundo pode olhar para você aqui dentro hoje no altar, ou aqui dentro hoje adorando a presença de Deus, e dizer assim: ah, mas esse não era aquele cara que ontem estava se prostituindo, ontem estava bebendo, ontem estava fazendo tudo que não devia. O sangue vai olhar para tudo isso e falar assim: ele estava, porque hoje ele me pertence, e aquele que me pertence vive a minha justificação. Glória a Deus. Paulo, quando andava no meio das cidades, ele era temido pela espada e pela morte. Quando ele encontrou a justificação de Jesus, Paulo andava pelas cidades, sendo recebido ou sendo ofendido, mas em tudo ele glorificava o nome do Senhor. Nós precisamos entender que fomos justificados para uma nova conduta, para uma nova prática, para um novo tempo. Eu lembro quando eu voltei para a igreja depois de alguns anos, aí poucos anos fora da presença de Jesus. Eu lembro quando eu regressei para a presença do Pai. Eu carregava muitas histórias, muitas coisas, muitos ambientes sobrenaturais na minha vida. Vivi experiências incríveis. Com 7 para 8 anos de idade, fui batizado no Espírito do Fogo. Vi a glória de Deus descer, comecei a profetizar para minha mãe pela primeira vez. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu vi a glória, eu via céus abertos, anjos, tudo isso que você imagina a gente ver. A glória de Deus. Liderei grupo de louvor, de adolescentes. Era músico, tocava, pregava. Meu pai falava assim: vai fazer seu culto. Aí eu sentava com os filhos dos discípulos do meu pai em casa, botava todo mundo sentadinho, pegava outra cadeira, uma banquetinha, botava, abria a Bíblia e pregava para todos eles. Eu tinha 5, 6 anos de idade. Pregava, fazia apelo, tirava oferta, e aí deles tinha que ofertar. Da glória. Mas ainda assim fui lá no mundo ver o que o mundo podia me oferecer. Até que um dia eu estava entrando dentro de uma festa, numa boate, e toda semana eu estava naquele lugar. Ia tocar um DJ que eu gostava muito na época. E quando eu entrei naquele lugar, toda semana eu estava naquele lugar, os mesmos funcionários. Mas naquele dia existia uma pessoa na portaria, cheia do Espírito Santo de Deus, para me fazer lembrar que eu poderia ser justificado. E quando ela pegou minha carteira de identidade, que eu entregava toda semana, quando eu entreguei para ela, ela pegou a carteira e falou assim: uau, você é filha do pastor Paulo Canuto, né, rapaz? Teu pai é uma bênção. Ah, filho de Satanás, não vai estragar minha festa não. Nossa, eu queria muito ter um tempo com seu pai e eu ser filha dele. Que homem ungido. Eu entrei para aquela festa do mesmo jeito, indignado. Mas lá no meio, Jesus me resgatou. Voltei para casa aos prantos, chorando, parecia o meu filho de 1 ano, de 2 anos. Chorei até 9 horas da manhã, veio um grito no meu coração: vai lá para a igreja. Corri para a igreja.
não tomei banho, não troquei de roupa, com o mesmo cheiro de cigarro, de bebida no corpo. Cheguei na igreja, o pastor foi pregar. Eu lembro até hoje do tema da pregação dele. Não adianta empurrar a promessa, que em algum momento ela brinca. Ele fez um apelo, primeira igreja batista da Praia da Costa em Vila Velha. Falei, eu não vou lá na frente, todo mundo aqui me conhece, deixa eu quietinho, meu filho. Eu era muito conhecido em Vila Velha. Fiquei lá em cima, quietinho, orei, falei, Jesus, eu sei que o Senhor em todo lugar, eu conheço, Pai. A gente se conhece. A partir de hoje eu quero voltar à tua presença, eu não quero mais viver o que eu vivo. Eu senti o Espírito Santo falar ao meu ouvido. Hoje eu te resgato de volta. E agora eu te justifico para viver a minha vontade. Eu desci no mesmo lugar, era uma igreja muito grande lá, uma galeria enorme. E eu subi lá na galeria e falei, eu vou descer pela lateral, meu carro para lá no estacionamento subterrâneo, no meio eu desci um grande amigo meu. Cara, que saudade de você, veio me deu um beijo, um abraço. Ele olhou para mim e falou, cara, você está bonito e cheiroso. Eu falei, meu irmão, não briga comigo não. Você não sabe de onde eu venho. Ele falou assim, de onde você veio, eu não sei. Mas para onde Jesus te levou, eu conheço. Você está cheiroso porque Ele voltou para a sua vida. E não existe mais condenação daqui para trás, porque você foi justificado. Eu fui alcançado naquele dia. Não importa o daqui para trás com a justificação, importa o daqui para frente com a justificação. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te julgar, ninguém pode apontar na tua cara, ninguém pode dizer o que você vai ser amanhã, ninguém tem essa autoridade. Deus te justificou para viver a glória, a presença do Filho dele. O sangue que justifica te marca nessa hora. Apóstolo, não importa o que falam a respeito daqui para trás, não importa o que dizem daqui para trás, porque tem uma marca nesse lugar, tem uma marca nesse ambiente, existe uma marca nessa igreja, que é o sangue de Jesus. E aquilo que podem dizer, encontra o sangue, quem encontra o sangue vai ter que se calar. Porque a igreja foi justificada para viver a glória. Ai, meu Deus, se vocês entenderem isso. Ai, Jesus. Os teus olhos por um instante. Tem uma unção muito grande nesse lugar. Tem algo acontecendo aqui dentro. Eu vejo corações sendo reconectados com a promessa, sendo reconectados com o propósito.